Às vezes a gente fica em casa nessa chuvarada e dá aquela preguiça, aquele climinha gostoso do inverno chegando, e você só querendo ficar ali, né, jogado no sofá. Eu que tenho meus filhos pequenos ainda, então brinco de lutinha, descanso, vejo uma coisinha, como um negocinho, volto de novo a brincar e vai embora. Quando você vê, passou sábado e domingo, chegou de novo a segunda. Essas são as coisas boas da vida, que a gente não precisa abrir mão. Tem tantas outras coisas que a gente pode abrir mão, e o melhor, deve abrir mão, para que a gente chegue a viver um novo tempo, que a gente passe a viver um novo tempo. E hoje eu quero falar com vocês a respeito disso, algo que tem me incomodado muito. Terça-feira agora eu tive reunião com os discipuladores da rede, e falei por alto com eles a respeito desse tema. Vinho novo, odres novos. Diga, vinho novo. Não, de verdade, vai. Vinho novo. Vinho novo. Odres novos. Vocês estão morrendo, né? Vocês estão tudo morrendo aí. Vocês estão tudo morrendo. Vinho novo, odres novos. Isso tem me incomodado há um pouco de tempo, e eu tenho refletido muito a respeito disso. Que vinho é esse? Que odre é esse que precisa receber? Vou focar em vinho e odres, poderia estar falando de um remendo e de uma roupa também. Mas vou focar em vinho e em odres, para que a gente possa criar algumas analogias, para que a gente possa falar algumas coisas específicas. O pessoal da música toma água, vai no banheiro, depois senta aqui pertinho de mim. E eu quero fazer uma correlação com vocês a respeito de algumas coisas, para que a gente traga para a nossa vida. Quem aqui quer ouvir a palavra hoje, se for de Deus, praticar? Levanta a mão. Se for de Deus, praticar. Se não for, meu irmão, joga fora. Agora, se for, pratique. Que a gente está tão saturado de palavra. Tem gente que ouve 25 pregações no YouTube por semana, lê 200 blogs de especialistas, de pastor, de não sei o quê, mas não pratica nada, niente, nada, nothing. Cara, está na hora da gente praticar alguma coisa. Está na hora. Tipo assim, eu ouvi e entendi 10% do que eu ouvi, pratica 10%. A tua semana já vai ser outra. Falou de muitas coisas lá que eu não captei muito. Nossa, mas aquele negócio que ele falou, aquilo lá eu entendi, pratica. Hoje nós temos uma igreja inchada, uma igreja gorda, sabe? Gorda mesmo, que não consegue nem andar para evangelizar. De tanta palavra, mas não consegue viver nada da palavra que recebe. Então, se essa palavra que eu pregar nessa noite, você bater com a tua Bíblia e for de Deus, pratica, vive isso, jovem. Nós estamos falando em tanto em mudança de mundo, em mudança disso, de governo, e eu vejo os posts no Facebook. E o Brasil, vamos orar pela nossa nação. Amém, vamos orar pela nossa nação, mas vamos mudar o nosso dia a dia também. Cara, é muita hipocrisia abrir meu coração para vocês agora. A gente fala, mas o Cunha sem vergonha, o Lula sem vergonha, a Dilma, o Temer, o Aécio, cara, não escapa mais ninguém. Cara, mas a gente também faz, dentro daquilo que está ao nosso redor, um monte de coisa errada. Eu vou levar meus filhos ao colégio, e todo dia, cara, todo dia eu falo com a minha esposa, quando ela está dentro do carro comigo, a gente tem que se converter todo dia, porque não dá para aturar gente assim. Sabe quando você estaciona o teu carro no lugar onde não pode, e você fala assim, é só um minutinho? Quando você faz isso, é só um minutinho, se todo mundo fizer, vão virar vários minutos. Se você pode, todo mundo pode.
Então é assim, é aquela coisa, eu não respeito o cara que está atrás de mim de carro. E aí a gente pede respeito de um governante que está lá em cima, que nunca viu a tua cara e que não convive com você. O respeito, ele tem que começar aqui, ó, ao nosso redor. Eu tenho que respeitar as pessoas que convivem comigo. Eu tenho que ser alguém bom para quem está perto de mim. Se eu não sou bom para minha esposa, para os meus filhos, o que eu estou falando daqueles caras que não estão sendo bons com o Brasil? Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Se eu roubo numa gorjeta, eu também roubaria milhões junto com os caras da JBS. Então nós precisamos mudar agora aqui a base do nosso coração, nas pequenas atitudes, as pequenas direções, as pequenas viradas no leme da nossa vida vão fazer realmente grandes coisas. Nós queremos mudar o nosso Brasil. Começamos então pela mudança na nossa vida. Comecemos então com a mudança na minha casa, com a mudança no meu comportamento, com respeito na rua, em casa, no trabalho, na escola, faculdade, onde quer que seja. Jesus fez isso. Jesus impactou pessoas por onde ele passava. Jesus não era um cara de palco. Jesus não era um cara que esperava todo mundo se reunir para fazer alguma coisa. Pelo contrário, as pessoas se reuniam porque Jesus já estava fazendo alguma coisa. Hoje nós temos buscado palco, nós temos buscado plateia, quando na verdade simplesmente deveríamos viver. Querido, preste atenção. Quando você começar a fazer as coisas certas, as pessoas vão começar a olhar para você e vão começar também a fazer a coisa certa. Hoje em dia, um cara que acha uma bolsa com dinheiro, um cheque de uma grana danada, e vai lá e devolve para o dono, no domingo seguinte ele está onde? No Faustão, no Gugu, no Fantástico. Não é verdade? Virou estrela global, porque foi honesto. Esse é o nosso Brasil. Mas ele não é assim porque os nossos governantes são corruptos. É porque a Bíblia fala que o coração do homem é corrupto. E todos os dias eu preciso me arrepender e mudar alguma coisa em mim mesmo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre mudança, sobre atualizar os meus pensamentos, sobre atualizar a minha forma de pensar. Quero que você abra comigo lá no Evangelho de João, 1 Mateus, capítulo 9. Vamos primeiro no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Ainda está funcionando a Bíblia aqui? Beleza. 9:14. A palavra diz assim, vou ler aqui na minha, vocês vão acompanhando aí. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido e fica maior ainda a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Diga: vinho novo, odres novos. Vinho novo, odres novos. Sabe, queridos, essa palavra começou a bater forte no meu coração, e eu fui entender algumas coisas a respeito disso. Dessa conversa de Jesus com alguns discípulos de João Batista e alguns fariseus que estavam por perto. Lá em Mateus capítulo 2 fala
Vocês não precisam ir lá, não, eu abro aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 3, verso 5, diz assim, ó, então saiu a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Então toda a galera de Jerusalém, Judéia e circunvizinhanças do Jordão iam atrás de João Batista, e muitos fariseus entravam ali também. Tanto é que é nesse momento que existe aquele tema épico, onde João Batista confronta os fariseus e os chama de raça de víboras. Então eles iam atrás, toda a circunvizinhança do Jordão, Judéia e Jerusalém iam atrás de João Batista, porque ele anunciava a vinda do Messias. E alguns fariseus iam lá também curiosos, e muitos deles desciam as águas. E esses discípulos de João Batista, junto com alguns fariseus, por isso que nós acabamos de ler, lá no capítulo 9, que quando o discípulo de João Batista está perguntando para Jesus, ele fala, pô Jesus, a gente está jejuando, alguns fariseus também estão jejuando, pô, e esses caras aí, na maior cara de pau, estão junto contigo, e estão comendo e não estão jejuando. E aí Jesus fala, ei, mas agora não é hora disso, agora o banquete está servido, agora o noivo está aqui presente, mas vai chegar a hora que o noivo não vai estar mais, e aí sim, tudo muda de figura. O que dá para entender nesse início de contexto? Que faltou na cabeça dos discípulos de João Batista dar um F5, atualizar a tela. Faltou entender o momento, faltou entender o ambiente, faltou entender o que era para se fazer naquele determinado momento. Muito parecido com o que nós vivemos hoje como igreja. Que momento que você está vivendo na tua vida espiritual? Que momento que você está vivendo na tua vida como igreja? Como corpo de Cristo? De repente, querido, o que está faltando para nós como cristãos é entender, o que eu faço agora? O que eu faço agora nesse Brasil que a gente está vivendo? O que eu faço agora nessa sociedade que a gente está vivendo? Qual a atitude que eu devo ter nos dias que estão agora se aproximando? O que eu tenho que fazer como cristão? O que eu tenho que fazer no meu bairro, quando nas notícias que mais aparecem, o traficante foi preso, o fulaninho morreu, o outro está nas drogas, o outro foi internado, a menininha está grávida de um relacionamento que não era para acontecer. O que eu faço diante dessas notícias? Qual é o meu comportamento? O que eu tenho que fazer? De repente o que está faltando para a gente é viver a história, assim como já os discípulos de Jesus estavam vivendo, mas os discípulos ainda de João Batista não estavam. E se nós pararmos para prestar atenção, algumas pessoas viveram momentos assim também, só que elas conseguiram avançar nisso. Um deles é Nicodemos, mestre da lei, conhecedor das leis, um homem sábio, um homem cheio de conhecimento, mestre dos fariseus, que quando ele chega numa conversa, num bate-papo com Jesus, ele estava com a mente desatualizada, e quando ele fala com o mestre a respeito de salvação e eternidade, e Jesus fala que teria que nascer de novo, o que Nicodemos fala de primeira? Caramba, mas como é que... Ele foi no óbvio, ele foi no natural, ele não pensou em momento algum de forma espiritual. Mas como é que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Pô, que história é essa? Ei, Nicodemos, dá um F5 e atualiza. Acorda, não é disso que eu estou falando. A minha conversa é mais em cima, não é tão rasteira. Os meus pensamentos são mais altos, não são iguais os seus. E muitas são as vezes que nós temos tido conversas rasteiras como igreja. Uma igreja que não vê milagre, uma igreja que não vê cura, uma igreja que não tem transformação de caráter. Um jovem que peca o mesmo pecado todos os dias.
Uma igreja que não entende que precisa avançar, subir degraus na sua fé, aperfeiçoar seu caráter em Cristo. Só que Nicodemos, ao contrário de muitos cristãos, ele foi crescendo. E tem algumas citações que falam a respeito disso. Nicodemos em especial, eu até anotei aqui. Depois em João capítulo 7, verso 50, Nicodemos já está defendendo o Evangelho, já está defendendo Jesus. E depois lá no final, quando Jesus é morto, e José de Arimateia pede o corpo para ser enterrado, quem é que está lá derramando mirra em cima do corpo de Jesus? Nicodemos. Então o mesmo cara que não entendeu nada no começo, o mesmo cara que chegou lá com uma pergunta natural, com um pensamento natural, foi atualizando. Na segunda menção dele na Bíblia, ele já estava defendendo Jesus quando foi levado ao Sinédrio. E na terceira participação, ele já estava derramando mirra em cima do corpo do Salvador, do Messias. Isso é crescimento, isso é entender para onde as coisas vão. Mas qual é o teu entendimento hoje? De repente, jovem, teu entendimento hoje, a tua vida com Deus hoje, é a mesma de 5 anos atrás. De repente, hoje, a tua saúde espiritual é a mesma de 10 anos atrás. Ou melhor, é pior. Então, ao invés de avançarmos, estamos regredindo. A gente olha para nós como nação. O Brasil, desde que eu me conheço por gente, é chamado de um país do futuro. E às vezes a gente olha um pouquinho para trás e tem saudade de momentos mais legais que nós vivemos. De uma economia mais saudável, de um dólar mais baixo. Mas ele é considerado um país do futuro. Então a gente sempre olha e vê o que é expectativa. O Brasil hoje ele é considerado um país que precisa ser habitado por pessoas otimistas, porque a gente precisa crer. E qual é o papel da igreja? Se não ser otimista. Não existe fé com pessimismo. Fé é contrário de pessimismo. Então quando Jesus vem e cobra dos discípulos de João Batista, vocês precisam entender que se houver vinho novo e o odre for velho, não vai guardar o vinho. O vinho na Bíblia representa alegria. E por muitas vezes, o Senhor tem derramado da sua alegria. O Senhor tem derramado sobre a sua presença. Aqui no nosso meio. No meio dos louvores, é uma promessa dele, não é uma promessa minha, do pastor Edinho. Não é uma promessa de homem, que o Senhor habitaria no meio dos louvores do seu povo. Ele habita sim. Enquanto houver um adorando com sinceridade, Ele está presente. Mas de repente você não sente nada, porque o teu odre é velho. O vinho está sendo derramado, mas tem escorrido dos odres velhos. E você não tem entendido isso. Que precisa haver uma renovação, que precisa haver uma atualização na tua vida, na tua compreensão de fé, no teu entendimento. Querido, não tem problema errar, não tem problema não entender. Jesus, ele passou os 3 anos do ministério dele, explicando o que ele veio fazer na terra. Jesus era o cara que tinha que explicar o óbvio. Será que nós teríamos paciência de explicar o óbvio? Nós não temos. Jesus falava, levanta e anda. Como assim levanta e anda? Como assim os teus pecados estão perdoados? Quem és tu? Melhor que fale, então levante e anda. Senhor, não entendi essa parábola direita. Conta para nós de novo aí. Ele ficava o tempo inteiro explicando o básico. Ele ficava o tempo inteiro. Tá, senta aqui, vamos lá. Pessoal, vou explicar de novo, então senta aqui. É assim, 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 assado. O tempo inteiro com parábolas, para que as pessoas entendessem de forma mais fácil. Mas não é porque o pessoal naquele tempo era tudo é porque o homem não quer entender aquilo que é do céu. É porque o homem tem dificuldade para entender aquilo que ele não domina. Como assim curar?
Como assim libertar cativo? Abrir cadeias? Ressuscitar mortos? Como assim? Isso foge do nosso controle. Isso foge das nossas mãos. E tudo aquilo que foge das nossas mãos cai no ambiente da dúvida. Quando você sabe fazer alguma coisa e alguém diz assim, eu vou fazer, sei lá, eu vou fazer uma lasanha em meia hora. Quantos aqui acham que é possível fazer uma lasanha em meia hora? Levanta a mão. Bem levantada a mão, deixa eu ver. Tem gente que já não levantou. Eu vou ficar com a mão levantada também. Eu acho que é possível uma lasanha em meia hora. Só eu e Fabão? Rael também, os donos de casa. Andrezinho também. Andrezinho, não vem com aquela lasanha da Sadia, hein? Que é só botar no forno. Estou falando do zero. Não precisa fazer a massa. Pode jogar massa na água quente ali, daquela amolecida. Por que a maioria aqui não levantou a mão? Porque não sabe. Porque foge do teu controle. Não sabe fazer lasanha, Jean? Ou a tua demora mais? Demora mais. O Jean também passa um final de semana fazendo... Quando foge do controle, a gente não opina. Mas tem um monte de gente não sabendo, duvido. Tem um monte de gente que mesmo não sabendo, tipo, duvido que saiba. Duvido que faça. Duvido que fique boa. É porque o que sai da nossa mão, a gente já fica naquela coisa, duvido, não sei, não é bem assim. E as coisas de Deus saem completamente das nossas mãos. Completamente. Quem sabe fazer nega maluca? Meu Deus do céu, ninguém sabe fazer mais nada nesses dias, Senhor. As meninas não levantam mais as mãos, só os homens. Eu tô nervoso aqui. Só os homens levantam a mão. Jesus está voltando. Eu pensei que ia ser mais fácil, uma nega. Você sabe fazer? Levantou a mão? Amém. Dá de fazer uma nega maluca em meia hora? O que sai das nossas mãos, a gente coloca no campo da desconfiança. Mas eu não acredito muito, eu não sei se é verdade, não é bem assim. Aqueles discípulos de João Batista, só para vocês terem uma ideia, cara, no meio dos discípulos de João Batista, tinha André, discípulo de Jesus depois. André foi o primeiro discípulo de João Batista. E André é irmão de Simão Pedro. Foi André que trouxe Simão, que trouxe Pedro. Olha só que maravilha. Então, no meio daquela galera toda, também tinha gente inteligente, que depois passou para outro time, passou para outra equipe. Alguns estudiosos falam que, inclusive, João estava também ali dentro desse círculo dos discípulos. Então, olha como essas pessoas começaram também num ambiente e foram para um outro ambiente. Enquanto uns estavam ainda indo lá, que negócio é esse aí que vocês estão? O outro que era discípulo de João Batista já estava como discípulo de Jesus. Já tinha atualizado, já tinha dado um passo. Sabe aquela história antiga, irmão? Você está 10 anos na igreja, enchendo o saco, ocupando cadeira, não fazendo nada. Aí a pessoa vem, se entrega para Cristo e ama Jesus, ama vidas, ama o perdido. E quando vê, está ganhando vidas, você olha, mas por quê? Atualizou, deu F5 antes de você. Atualizou, cara. E aí você está lá ainda assim, Jesus, que negócio é esse dos teus discípulos não estarem aqui? Nós somos tão santos, estamos jejuando, subindo um monte, e essa galera está comendo. Ei, esperta. Agora era para você estar comendo também, se vocês tivessem entendido. Eu me atrevo a dizer, jovens, que essa geração que está aqui na minha frente hoje, era para estar comendo coisa melhor do que está comendo agora. Mas não está comendo porque não entendeu o tempo de Deus separado para a vida de vocês. Se vocês tivessem já dado um F5 em algumas áreas da vida de vocês, vocês já estariam vivendo um novo tempo em Deus. Mas vocês ainda estão se comportando
como um odre velho. Vocês ainda estão se comportando como a primeira leva dos discípulos de João Batista. Vocês ainda não entenderam o tempo de Deus. Vocês ainda estão vivendo no momento antigo. Estão, enraizados em coisas antigas. E o Senhor está chamando vocês e derramando vinho, dizendo: prepara isso, para de perder vinho novo. Porque chegou o tempo de você viver uma experiência nova. Isso não está ligado à habilidade, isso não está ligado à inteligência humana, nada disso. Pelo contrário, isso não está ligado a você, ser a pessoa mais humilde, simplesinha da terra, pobrezinha, não está ligado a nada. Nicodemos era um cara de posse, Nicodemos era uma pessoa inteligente, era um cara conhecedor, ele tinha dinheiro, tinha sabedoria, tinha conhecimento, errou de primeira, mas foi acertando, até o ponto de entender que aquele era o mestre. E na sua morte, estava lá: estou dando o melhor para ti aqui. Nós precisamos avançar. Eu sinto que nós temos uma geração hoje que tem perdido o time, daquilo que Deus quer fazer. Uma geração que tem olhado para si mesmo. A gente fala muito no mundo de negócios a respeito do ostracismo, que é você ficar ali dentro da tua empresa, pensando nos teus negócios, na tua vida, no teu financeirozinho, os vendedorzinhos, e não olhar para o mercado, não olhar para frente, não ter uma visão ampliada. A igreja tem vivido no ostracismo. Não tem entendido os tempos, não tem entendido os avanços. Querido, eu te pergunto hoje, que posição que você está? Olhando para esse texto, você estaria ali, como aqueles discípulos de João Batista, perdidos no tempo? Ou você estaria como os discípulos de Jesus, que vieram de João Batista, já com o F5 apertadinho, comendo da mesa com o mestre, entendendo as maravilhas que o Senhor tinha preparado para eles, e sendo instrumento na mão dele? Que tempo é esse que você está vivendo hoje? Que tempo é esse que você está vivendo hoje? Há uma geração se perdendo. Isso muito está ligado à falta do conhecimento. Quando a Bíblia fala a respeito do que Deus fala a respeito, meu povo se perde por falta de conhecimento. Esse conhecimento não é só dele, é um conhecimento de tudo. É de tudo. É um conhecimento ampliado. Porque às vezes eu conheço a Bíblia. Conheço mesmo. Mas aí, chega no momento eleitoral, eu me vendo por uma necessidade financeira, por uma cesta básica. Então o conhecimento, ele não é só entender Jesus. O conhecimento é entender o que você está fazendo com a tua vida, com a tua família. Quem é esse cara que diz para você: te dou uma cesta básica e você vota em mim? O que ele pode te dar de melhor no futuro? O conhecimento, ele é amplo. Nós temos conversado e trabalhado muito com empresários cristãos que entenderam: caramba, se eu tenho um negócio, se eu tenho uma empresa, e se eu estou dentro da igreja, e eu quero ser um pilar financeiro, eu quero ser alguém que olhe para um ministério de missões e diga assim: olha, vamos enviar gente, vamos enviar gente, mais do que enviar gente, vamos colocar dinheiro nessas obras que existem por aí. Estava conversando essa semana com o Alê, da Senge, que ele tem o projeto lá, o Brasil para a Síria. Ele esteve na Jordânia, e ficou 15 dias lá, já é a segunda vez que ele vai, só atendendo os refugiados. Você acha que ele vai lá fazer o quê? Tipo, high five com os refugiados? Não, vem cá, meu irmão, vou orar. Aí volta para a Bíblia.
Tipo assim, não adianta você orar e despedir teu irmão assim como ele veio, com fome, com sede, com frio. Meu irmão, você tem que ir para lá com o bolso cheio. Que aí você bota comida para ele, você compra remédio para sarar as feridas. E aí sim você ora também. E apresenta um Jesus vivo. Então esses empresários têm entendido que aquela empresa não é só para eu trocar o carro todo ano. Sabe, não é só para eu ir no Giasse e encher o carrinho e voltar para minha casa e ter iogurte para meus filhos. Eles têm entendido que se eu tenho mais, eu posso dar mais. É um conhecimento ampliado. Então, quando a Bíblia fala a respeito de perder, sabe, de morrer por falta de conhecimento, de se perder por falta de conhecimento, hoje nós vivemos uma igreja perdida. Uma igreja que não cuida da sua saúde, uma igreja que não cuida das suas finanças, uma igreja que não cuida das coisas do Senhor. Todas as áreas. São odres velhos, recebendo vinho novo diariamente. O Senhor nunca deixou de dar. O Senhor nunca deixou de olhar. O Senhor nunca deixou de nos abençoar. As misericórdias se renovam todas as manhãs. O Senhor nunca recuou da palavra que Ele lançou sobre as nossas vidas. Mas nós estamos paralisados. Nós estamos paralisados diante disso. Rob, qual é o momento agora então? O momento é de você dar um F5 na tua vida. O que o Senhor quer de mim hoje? Você é o Nicodemos, vou avançar? Tá. Posso fazer uma pergunta besta no começo, assim como ele fez. Natural, cheia de nada a ver. Bem tipo, não tem problema, é o que eu falei, não tem problema errar. Não tem problema vacilar. O problema é permanecer no vacilo. O problema é permanecer no erro. Não vou entender o time como os discípulos de João Batista que chegaram e os fariseus junto ali, né? Todo mundo. Eu pensando nos fariseus, né? Tipo, caramba, agora eu estou acertando, né? Estou indo lá, né? Fui com o João Batista, recebi. O cara me deu no meio, me chamou de víbora, mas estou aqui, né? Estou junto com ele. Aí chega lá em Jesus de novo, né? Junto com os discípulos de João Batista. Mestre, seguinte, estamos jejuando, estamos contigo, mestre. Caramba, vocês não entenderam. Já estamos vivendo uma outra. Já virou. Caramba. Por que a Bíblia fala tanto a respeito disso? Romanos 12:2 fala a respeito do quê? Renovação da nossa mente. Querido, se você não renovar todo dia, você fica para trás. Quem trabalha com venda aqui? Tem alguém que trabalha com venda? Cara, vendedor, meu irmão, tem que se reciclar todo dia, sim ou não? Quando eu trabalhava na loja do meu sogro, uma loja de autopeças, eu lembro que chegava lá 2 tipos de vendedores, e eu atendia também os vendedores. Teve uma época que eu era comprador da loja. Tinha os vendedores que chegavam atualizados, cara. Tipo assim, você tinha gosto de atender os caras. Agora tinha uns, meu irmão. E aí, tinha um especial, um senhor, devia ter uns 114 anos. Ele entrava na loja, chegava assim, a naftalina, né? Mas ele, cara, a hora que ele parava na minha frente, que ele abria aqueles cadernos, aquelas pastas, eu, puxa vida, eu até queria comprar alguma coisa que ele tinha, mas eu comprava do cara que era mais caro, que vinha com o tablet, sabe, compartilhava a tela no meu computador, e em 5 minutos eu fazia o pedido, do que comprar dele mais barato, que a gente ia ficar uma tarde inteira conversando, e eu sentindo aquele cheirinho de naftalina. É gente que não se atualizou, é gente que não entendeu. E a gente conversava, tinha um relacionamento legal, um senhor muito querido. Não, mas eu não me adapto a essas coisas modernas, tal. Eu vendi a minha vida inteira assim. Beleza. Mas o senhor começou há 50 anos atrás. Na época do mascate. Na época que a Camala trocava, eu tenho isso, você tem o quê? Vamos trocar. Agora mudou. E hoje nós vivemos um evangelho sem renovação. Nós vivemos um evangelho. Existem 2 coisas que precisam ser vividas no evangelho. A gente precisa manter o que não muda nunca, que é se prostrar diante de Deus, e renovar a nossa mente diante das direções de Deus.
Hoje nós temos uma geração que se custa dobrar o joelho. Hoje nós temos uma geração que se custa verdadeiramente, literalmente, a dobrar o joelho, a se prostrar diante de Deus. Sabe, a dizer mesmo: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, eu me rendo diante da Tua grandeza, eu me rendo. Nós cantamos músicas aqui: Tu és exaltado, Tu és exaltado, Tu és exaltado. Senhor, Tu és exaltado na minha vida, Tu és tudo para mim, Senhor, eu me rendo diante de Ti, eu me rendo diante de Ti, Senhor. A palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas hoje nós não temos mais nem dobrado o nosso joelho. Uma geração de perna dura, que não tem entendido quem Ele é. Então você precisa manter o joelho dobrado, e você precisa manter a tua mente renovada. Qual é o tempo? O que Deus está falando hoje? Você tem que levantar todas as manhãs e perguntar: Deus, o que Tu tem para mim hoje? Cara, Deus é igual o filme americano, sabe? Aquela coisa de missão, o Burn. Aquele filme, como é que é o nome dele? Identidade Born, né? Sabe aquele cara que ele, tipo assim, ele tem uma missão, ele vai, mata 540 pessoas, e no outro dia de manhã ele acorda, já tem que fazer tudo de novo, em outro lugar, em outro país. Cara, Deus é assim. Se todo dia o Jean dobrar os joelhos de manhã e falar assim: o que tem para mim hoje? De repente vai ter um dono de uma loja que o Jean vai lá vender, e vai ser aquele cara que ele vai evangelizar. Aí no outro dia assim: o que tem para mim hoje? Todos os dias Deus tem uma missão separada para ti. Mas eu aposto contigo que tu está com uma fileira de missão lá dentro da tua casa agrupada, porque você não tem cumprido nada. Todo dia Deus tem uma missão para você. Ah, Rob, mas a minha rotina é tão chata. Você está deixando de cumprir um monte de coisa que Deus está mandando você fazer. Um monte, meu irmão. Deus não perde tempo. Deus, Ele vê a urgência nos dias. Todo dia Ele coloca uma missão. Ele põe lá para o Max: acordou? Acorda aí, meu filho. Está aqui a tua missão. Não, mas ele vai, faz a mesma coisa, trata as pessoas do mesmo jeito, não tem a sensibilidade do espírito, não olha para o discernimento. De repente está lá na farmácia, chegou uma mulher quebrantada, chorando, dizendo: eu não aguento mais a minha vida. Ah, a senhora quer uma aspirina? Aí entra o discernimento, entra entender o que Deus está fazendo naquele momento. Cara, a gente só está disfarçado de atendente de farmácia, a gente está disfarçado de vendedor, cara, a gente está disfarçado de empresário, mas no fundo, nós somos instrumentos na mão de Deus. E você ainda acha que a tua maior missão é sair bonitão todos os dias para fazer a tua vida. Se você já perdeu ela, por que você quer fazer? Jovem, esse é o momento. Esse é o momento de você dar um F5. Né, Guto? Guto deu um F5 no Mac lá, acabou com tudo. No Mac é diferente, tá? Mas você precisa dar um F5 na tua vida. Atualizar as informações da tua vida, querido. Ah, Rob, mas eu estou sempre assim, até estou meio desanimado, sabe? Ah, estou desanimado com a célula, estou desanimado com o ministério, estou desanimado com o namoro, estou desanimado... Claro, mas quem não vai ficar desanimado? Não é verdade? Vocês namoram há quantos anos? Quantos anos? Não, vou perguntar para ela, desculpa. Chuta, vai, nenhum dos dois sabe? 6. Se todo dia vocês fizessem a mesma coisa, vocês não aguentavam mais a cara um do outro. E olha que ainda fazem bastante coisa repetida, mas sempre tem uma renovaçãozinha. Às vezes é uma barbinha, sem barba, um cabelo, corta, uma maquiagem, é uma pizza, depois uma salada, sempre tem um negocinho. Mas se fosse todo dia a mesma coisa, o mesmo assunto, ninguém aguenta ninguém. Eu duvido que vocês estariam juntos há 6 anos. Então tem gente que chega diante de Deus sempre com a mesma conversa. Tem gente que vem para a igreja sempre com o mesmo papo. Como é que você não vai enjoar, meu irmão? Como que você não vai enjoar? Você olha e já sabe. Vai falar sobre tal assunto. Vai pedir oração sobre tal assunto. Está lá com o capuz na cabeça pensando naquilo. A gente já prevê. Se você não atualizar a tua mente hoje,
você é mais uma das pessoas que corre um grande risco de amanhã não estar mais na presença de Deus. De amanhã, quem sabe, você ser um daqueles que vai atirar pedra, vai criticar a igreja, vai ser mais um dessas linhas dos desigrejados que falam que, para que igreja? Caramba, igreja sou eu, beleza? Mas onde é que está o corpo aí? Onde é que está o corpo de Cristo? Onde é que está a unidade do corpo? Por que Paulo começou então, né, as igrejas? Por que Paulo defendia tanto a ideia de igreja? Queridos, esse é um tempo de despertamento. Eu tenho conversado com muitos líderes e pastores de jovens na nossa cidade. Deus me incomodou desde o final do ano passado, esse ano já com algumas palavras. E eu acho que nos últimos 15 dias eu devo ter conversado com uns 5, 6 líderes e pastores de jovens da cidade. E todos eles, cidade e região, né? São Ludgero, Forquilinha, Morro da Fumaça, Araranguá e aqui Criciúma também. E todos eles que eu tenho sentado e conversado, alguns eu conhecendo agora, outros já conheciam. E eu venho e falo a respeito de alguns planos, algumas coisas que Deus tem ardido no meu coração. E eles têm falado: Rob, é tudo que eu quero. Sabe os problemas que a gente passa aqui na rede? Eles passam tudo igual. Sabe aquele jovem que sai daqui para ir para lá? Eles também passam com os jovens que saem de lá para vir para cá. Sabe aquele cara que estava tinindo na fé, que daqui a pouco, não quero mais? Ou que se apaixonou e agora eu estou vivendo love. Também acontece em todos os lugares. E Deus me levou a conversar com essas pessoas. E a gente está começando algo que eu falei, cara, tenho conversado com a Cris, e eu tenho falado: esposa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tenho falado: pai, os meus filhos, Arthur, Anne, são teus. A minha casa é tua. Eu não sei o que você quer fazer comigo agora. Eu não sei o que você está fazendo na cidade, na região, não sei. A gente tem uma conferência de jovem marcada para julho, antes tem o expansão em junho, mas em julho já está tudo acertado. Já vai começar a divulgação. Eu vou trazer para cá pessoas que eu não tinha pensado, mas que o Senhor me deu em oração. Mas depois eu comecei a meditar quem Deus tinha colocado para vir aqui, e eu comecei: caramba, Deus está armando alguma coisa. Deus está armando alguma coisa muito louca para cá. Então eu tenho buscado essa atualização. Tipo assim: Deus, hoje é o quê? O que tem para hoje? O que você quer hoje de mim, Senhor? Cara, eu não acordo buscando aquilo que foi ontem. Eu acordo buscando o que tem para hoje. Em todas as áreas da minha vida. Tem gente que vive de passado. Né? Tipo assim, eu tenho um currículo maravilhoso, mas quem você é hoje? Rob, como eu subi a monte há 10 anos atrás. Tá, beleza, 10 anos atrás, benção, deve ter sido maravilhoso. Hoje. Porque quando você chegar diante de Deus, você vai lá chegar com as pastas, né? Os currículos. Senhor, 10 anos atrás eu subi a monte, 5 anos atrás eu evangelizava prostitutas. Aí Deus vai chegar assim: não, bonito, parabéns, né? Parabéns, bonito mesmo. E hoje? Não, hoje eu estou meio desanimado. O que vale agora, meu irmão? Hoje eu estou meio dando uns pecados aí, dei uns vacilão e tal, mas eu tenho uma história bonita, eu tenho uma história que emociona. Não, o negócio é hoje, porque se vier ao contrário, pai, eu matei, eu traí, mas eu me arrependi, eu mudei a minha vida, eu comecei a viver os teus mandamentos, eu comecei a frutificar na tua presença, e hoje eu tenho um coração arrependido para ti. Esse vai entrar, porque é o que a Bíblia fala, não sei o que eu falo. Então, querido, chegou a hora, chegou o momento da gente atualizar tudo. Rob, o que você precisa de mim? A gente vive aqui, cara, e vocês vão ver, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Vocês vão ver muitos pastores e líderes circulando aqui dentro do nosso meio. Vocês vão começar a conviver com muitos jovens de outras igrejas nessa cidade. Porque Jesus tem pedido isso. E eu entendi essa atualização. Eu entendi esse renovo. Por muito tempo eu me comportei, de repente, como lá um discípulo de João Batista, tosco, não entendendo a realidade e a mudança. Mas agora a gente vai viver isso. Mas e aí?
No começo aqui eu perguntei, quem quer ouvir isso e quer praticar essa palavra? Alguns levantaram a mão. Não precisa levantar agora, não. Eu só quero te dizer uma coisa, querido. Se você chegar em casa hoje, dobrar o teu joelho e falar lá no teu quarto, Senhor, o que tu tem para mim hoje? Ele vai dizer para você. Ele vai dizer para você. Agora, se você não tiver essa atitude, nós vamos passar mais 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos, você vai entrar aqui com essa cara xoxa, de um passado legal, com uma história bem massa, mas longe de Deus, com o coração frio, sabe, com o coração gelado, com uma perna dura que não consegue se prostrar diante do Senhor, com o coração gelado que não consegue se quebrantar, mesmo com a presença de Deus dominando o ambiente. A gente está vivendo um novo tempo. A gente está vivendo agora um tempo de uau! Um tempo de aproximação. O Senhor procura por verdadeiros adoradores. João capítulo 4 fala a respeito disso. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que estão conectados com Ele. Conectados. Conexão. Querido, você é um escolhido do Senhor para mudar essa geração. Essa semana eu estava falando na minha reunião de discipuladores, e a gente entrou em alguns grupos que a gente tem de liderança, e a maioria que sabe, a gente tem 3 níveis de liderança, que é o líder de ministério, o líder de célula e o líder semente, que é a pessoa que está sendo preparada para ser líder. Nesse grupo do líder semente, se eu não me engano, tinha 8, 9 pessoas comigo também. A gente foi falando, tá? Não é mais, não é mais, não é mais, não é mais, não é mais. Sobrou uma pessoa que a gente ainda estava na dúvida. As pessoas não querem mais nada. A questão de ser líder, não é tipo assim, ai caramba, eu não tenho chamado para isso. Líder significa obedecer ao chamado de Deus. Líder significa cumprir o ID do Senhor. Pregar a eternidade, pregar a salvação. Eu também não queria estar aqui em cima agora, eu queria estar em casa, com a minha esposa, com os meus filhos, minha filha está doentinha, eu queria estar em casa. Mas eu não tenho mais que querer nada. Eu tenho que fazer o que é para ser feito. Eu tenho que viver aquilo que é para ser vivido. Eu tenho que correr mais do que as minhas pernas, para que outras pessoas possam ouvir a respeito do Evangelho. Jovem, se você continuar vivendo, sem se atualizar naquilo que Deus está falando contigo, você vai continuar vivendo essa mediocridade que você tem vivido. Você acha o quê, jovem? Que o melhor que tem para acontecer na tua vida é encontrar a menininha que você vai se casar? Pelo amor de Deus. É o carinha que vai dizer que te ama. O melhor que tinha para acontecer na tua vida já aconteceu, que foi a chegada de Jesus. Tudo que vier agora vai estar num nível abaixo da chegada de Jesus na tua vida. Vai ser incrível, vai ser maravilhoso, vocês vão ser felizes, vocês vão se amar, vocês vão viver muitas coisas legais, mas em Cristo. O mais maravilhoso já aconteceu. Para aqueles que estão aqui já conhecem a Jesus. Entenda isso. Entenda isso. Entenda esse tempo que nós estamos vivendo, queridos. Oferte a tua vida de uma vez por todas. De uma vez por todas. Ah, Rob, mas eu tenho que terminar lá. Rob, eu tenho que fechar aquele negócio ainda. Eu fico imaginando, sabe, aqueles que estavam seguindo Jesus e que pediram, Senhor, deixa eu me despedir da minha família, deixa eu enterrar o parente que morreu. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Vem e me segue. Ah, porque eu tenho que terminar aquilo, eu tenho que ajudar o fulano, enquanto você está ajudando o fulano a construir alguma coisa que nem você sabe para que é, muitas pessoas estão morrendo do teu lado. Você está deixando a tua liderança jogada nas cordas. Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Chegou uma hora de você realmente avançar.
Não é Deus que deixou de derramar vinho. São os odres que você carrega, que não tem mantido esse vinho na tua vida. Ele nunca deixou de derramar. Ele nunca deixou de olhar para você. Ele nunca recolheu a palavra que lançou sobre a tua vida. Foi você que esqueceu. Foi você que parou de fazer. Foi você que parou de se importar. Foi você que deixou esse vinho correr. E isso tem tirado a alegria da tua vida. Tem tirado o prazer dos teus dias. E você tem vivido entediado. E tem procurado muitas vezes, numa empresa, num relacionamento, se alegrar. Mas não encontra. Porque o vinho que traz alegria está fugindo das tuas mãos. Não é o filho que vai te trazer alegria. Não é a namorada, não é o casamento, não é a empresa prosperar. É reter o vinho que Deus tem derramado. É reter o vinho que Ele tem derramado. Recantou surema, lava chuie, canda mas. Rela masuye canto doro masé. Le canta ramasuye cayan tondoro mas. Denta ramashuye cayan toramanoi. Ela masunde ramalama no canto doro mas. Le ranto suye cayan torreia mas. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, toma, Senhor Deus, essas vidas aqui nesse lugar. Toma essas vidas aqui nesse lugar. Toma essas vidas aqui nesse lugar, nessa noite. Vai constrangendo sonhos, Senhor Deus, que não vem de Ti. Vai entregando, Senhor Deus, uma nova visão. Vai entregando um novo entendimento. Vai entregando, Senhor Deus, uma visão de dias novos, de uma mente renovada, de um coração refrigerado pela Tua presença. Ei, caramasui elamastorei, cantoloma ramanamasui nemaramachei. Pessoas que estão travadas. Muitos não sabem por que estão. Você só precisa dar um passo. O Senhor te chama hoje só para dar um passo. O Senhor te chama hoje só para dobrar o joelho e mostrar que você ainda entende que Ele é Deus e você não é. E mostrar que Ele é Deus e comanda a tua vida e você não é quem comanda mais. Para muitos aqui o que tem faltado é só um joelho dobrado reconhecendo quem Ele é e quem você é. Coloque diante do altar de Deus e diga: Senhor, se meu namoro, se meu emprego, se algo que eu estou fazendo está me atrapalhando, está me confundindo, está me tirando, Senhor, do centro da Tua vontade, toma para Ti. Mas atualiza hoje a minha mente, atualiza hoje, Senhor Deus, o Teu governo, renova o Teu governo sobre a minha vida hoje, renova os Teus sonhos sobre a minha vida hoje. Era masuye cayantora manoi. Abra a tua boca e comece a falar com o Senhor nesse instante. Abra a tua boca e comece a falar com o Senhor nesse instante. Fique como você quiser, de pé, de joelho, sentado, mas abra a tua boca e comece a dizer: Senhor, renova-me, 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 renova-me. Retchamassuye. Dá-me entendimento, Senhor. Dá-me entendimento. Dá-me entendimento. Quebra o meu coração.
quebra o meu coração. Espírito Santo de Deus, feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos nesse momento. Deixa o Espírito Santo falar contigo agora. Não fala mais com ele. Deixa Deus falar agora. Treine a tua sensibilidade, jovem. Treine a tua sensibilidade à voz de Deus. Deixa o Senhor falar ao teu coração. Deixa o Senhor falar ao teu coração. Não fale mais nada, deixa Ele falar agora. Sabe, jovem, o nosso coração ele tem que andar sempre cheio de expectativa. Nosso coração tem que andar sempre cheio de expectativa. Nós temos que acordar todas as manhãs na expectativa do que Deus vai fazer hoje comigo. Para onde que Deus vai me levar hoje? A palavra diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então gera expectativa. Deus, eu não sei, eu estou aqui amanhã, o que você quer de mim? O que tem para hoje, Pai? Sabe, querido, a nossa vida, quando a gente se entrega de verdade para Cristo e para a obra que Ele deixou em nossas mãos, é igual esses supermercados que tem por aí. Segunda é do pão, terça é da fruta, quarta é da verdura. Cada dia tem uma coisa louca acontecendo. Cada dia Deus vai colocar alguma coisa louca na tua mão. Cada dia o Senhor vai te usar com alguém. Agora, enquanto você estiver com a tua vida na tua mão, você vai ter controle de tudo. Aí, realmente não faz sentido. Não faz sentido. Se atreva todas as manhãs a dizer: Senhor, o que tu tem para mim hoje? Se atreva. O Espírito Santo vai te mostrar durante o dia. Seja lá dentro do caminhão, atrás de um balcão, andando pela rua, dirigindo um carro. O Espírito Santo vai falar: faz isso, fala aquilo, ora agora. E aí você vai entender o que é viver na presença, o que é ser intenso em Deus, o que é o pecado passar do teu lado e você, desculpa aí, mas eu nem te reparei, eu estou seguindo aqui o que o mestre colocou na minha mão. Tem gente que fica o tempo inteiro olhando para o pecado. Jó falava a respeito disso. Aquilo que mais eu temia me sobreveio. De tanto você ficar olhando, aí eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso isso, eu não posso isso, eu não posso isso. Aí eu acordei, aí eu não posso isso, eu não posso isso. Quando você vê, você fez. Quando a obra do Senhor for mais intensa na tua vida do que o pecado, do que a falha, tchau. O que te incomodava mesmo? Não sei, já ficou para trás faz tempo. Eu estou mais preocupado com as coisas do Senhor. Esse é o tempo que a gente vai viver, em nome de Jesus. Eu acredito em vinho novo nessa geração. Eu acredito que nós vamos formar uma geração santa. Enquanto muitos estão dizendo que essa nova geração que está sendo formada de adolescentes, uma geração perdida no tempo, uma geração que perdeu a ideia de Jesus Cristo, mas só perdeu porque nós perdemos antes deles. Querido, dobra o teu joelho. Para de ser duro. Você não é nada.
Nós não somos nada. Ele é Deus. Ele tem todas as coisas em sua mão. Creia nisso. Abraça alguém bem forte que está perto de você e diga uma palavra de amor a ela. Diga uma palavra de amor e vida a essa pessoa. Diga mesmo, diga vinho novo sobre a tua vida. Renova esse odre, irmão. Larga essa roupa velha. Eramachuie. É um tempo de roupa nova. Aleluia.